Fala pessoal, bem-vindos ao Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, como de costume, 2 avisos. Vocês já estão cansados de ouvir, mas sempre tem gente nova aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link para a lista de exercícios referentes às aulas 24 e 25. É muito importante que você acesse e tente resolver para você colocar em prática tudo que a gente ensina aqui nessa aula. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aula 24, estamos falando sobre circunferência e o tema de hoje é posições relativas entre ponto e circunferência. Então, qual a posição que um ponto ocupa em relação a uma circunferência? A gente vai ver que existem 3 posições relativas que esse ponto pode ter. Esse ponto ele pode pertencer à circunferência. Esse ponto ele pode ser externo à circunferência. E esse ponto pode ser interno à circunferência. Então são 3, ok? Então são 3 posições possíveis: pertencer, externo ou interno. Nessa aula de hoje, nós vamos ver 2 métodos para poder determinar qual que é a posição relativa. O primeiro método é uma comparação da distância que o ponto está do centro com o raio. Isso por quê? Qual que é a definição da circunferência? Não são os pontos que estão a uma mesma distância do centro, e essa distância é exatamente o raio da circunferência? Então ele que vai ser o parâmetro para a gente. Nós calculamos a distância que o ponto está do centro e comparamos com o raio da circunferência. Então a gente vai preencher a tabela aqui com esses dados para a gente poder deixar bem claro o que pode acontecer. Então, no caso que o ponto pertence a lambda, no caso que o ponto é externo a lambda e no caso que o ponto é interno. Se o ponto pertence a lambda, vocês concordam comigo então que ele faz parte daquela voltinha da circunferência? Ele está na circunferência, tá? Se o ponto é externo, é porque ele passou da circunferência, ele escapou dela, ele percorreu o raio e mais um pouquinho, ele está fora da circunferência. E o ponto interno é porque ele não chegou a completar o raio, ele está dentro da circunferência, ele faz parte do círculo, do disco, como você quiser chamar, ok? Então, no caso que ele pertence à circunferência, é a definição, né? A distância vai ser exatamente o raio, tá? Os pontos da circunferência estão a uma distância do centro que é igual ao raio. Se o ponto é externo, ou seja, se ele está fora da circunferência, é porque ele está numa distância que é maior que o raio. Então, nesse caso, a distância entre o ponto e o centro é maior que o raio. E, obviamente, se o ponto é interno, a distância vai ser menor que o raio. Então, esses são os parâmetros para a gente poder conseguir definir a posição relativa de um ponto e a circunferência. Beleza? É a comparação da distância entre o ponto e o centro e o raio da circunferência. Vamos ver como é que a gente aplica isso daí. Vou colocar a imagem para vocês do nosso exemplo 14. Deixa eu dar uma mexida aqui na iluminação, mas eu acho que está de boa aqui. Vamos lá então, ó. Dê a posição dos pontos O, 0 e 0, P, menos 1 e menos 2, Q, 7 e 4 e R, 9 e 2 em relação à circunferência de equação. Aí tem aí, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 25. Então, a gente vai tomar em relação a esses 4 pontos em relação à circunferência. Então, precisamos primeiro determinar o centro, né? Porque vai ter o centro e o raio, porque eles vão fazer parte da base ali do nosso cálculo. O centro, ele vem daqui, né, da conta do menos 3, do x menos 3 e do y menos 1, sendo que ele é o sinal trocado, né? Então, o centro aqui, como aqui é menos 3, é 3, e como aqui é menos 1, é 1.
o raio vai ser a raiz desse 25 aqui, ou seja, o raio vai ser 5, ok? Então, centro 3 e 1, e o raio é 5. Pessoal, a iluminação tá boa, porque eu tentei mexer aqui e eu achei que estava ótima. Agora eu já tenho as minhas dúvidas. Espera aí rapidinho. Mas eu acho que eu vou deixar assim. Acho que assim tá bacana. Qualquer coisa, se eu mudar de ideia, eu mudo a iluminação de novo. Eu tô em uma aqui de ficar mudando minha iluminação, pessoal, para deixar a imagem, o escrito mais importante, né, para vocês verem direitinho. Vamos lá então, nós precisamos então da distância de cada ponto ao centro e depois comparar com o raio, tá? Então, começando aqui pelo O, então a gente vai fazer o OC, ok? Então, começando pelo OC. Distância de 2 pontos, nós fazemos uso daqueles deltas, né? Então nós vamos fazer aqui, ó, delta x. Vamos fazer C menos O. Então vai ficar 3 menos 0, que é 3, correto? Então o delta x ao quadrado vai ser igual a 9. Delta y vai ficar 1 menos 0, que é 1. Delta y ao quadrado é igual a 1. Ok? Bom, fazendo aqui agora a fórmula, né? O OC vai ser a raiz de 9 mais 1, que é raiz de 10. Pessoal, raiz de 10 é maior ou menor que 5? Basta levar ao quadrado. Se você levar o 5 ao quadrado, vai dar 25. Se levar o raiz de 10 ao quadrado, vai dar 10. 10 é menor que 25. Então, esse daqui, ele seguramente é menor que 5. Então, como a distância é menor que o raio, o que a gente tem, então? Que o ponto O é interno. Ok? Esse ponto O ali vai ser interno. Porque deu menor que o raio. Vamos fazer agora o PC. PC não é o Paulo César, nem o Personal Computer. É o segmento que liga o P e o C. Vamos fazer também o C menos P. Então, delta x vai ficar 3 menos 1, ou seja, 3 mais 1, que é 4. Então, delta x ao quadrado vai ser 16. Delta y vai ficar 1 menos 2, ou seja, 1 mais 2. Isso é igual a 3. Então, o delta y ao quadrado vai ser 9, ok? Bom, agora basta que a gente faça a distância, né? Então, o PC vai ser igual a raiz de 16 mais 9, que vai dar 25, ou seja, deu 5. Certo? A distância deu 5. E 5 é justamente o raio, né? Então vou até colocar aqui, é meio infame escrever isso, né? Mas é só para destacar que deu igual raio. Dessa forma, o nosso ponto C, o ponto P, né, desculpa, ele pertence, tá? Vou colocar só assim, ponto P pertence. Beleza? Aqui embaixo já não ficou legal a questão da iluminação. Deixa eu ver se eu subir aqui, ó. Vamos lá. Vamos indo aqui. Agora faremos o QC. QC. Vocês querem manter C menos Q ou podemos fazer Q menos C? Vamos de Q menos C que é mais fácil, né? Vamos evitar sinal negativo. Apesar que sinal negativo é inofensivo, né?
Vamos lá, 7 menos 3. Que no caso aqui vai ficar 4. Então o ΔX ao quadrado vai ser igual a 16. ΔY vai ficar 4 menos 1. Que é igual a 3. Então o ΔY ao quadrado vai ser igual a 9. E aí já dá para ver que vai dar a mesma coisa que de baixo, né? Então o nosso QC vai ser igual a raiz de 16 mais 9, que é a raiz de 25, que é 5. E de novo, com a mesma infâmia de antes, vamos escrever que o 5 é igual a 5. De forma que esse ponto Q também pertence àquela circunferência, tá? Bom, pessoal, fiz uma pequena alteração na iluminação de novo aí, espero que esteja boa agora. Pessoal, é assim mesmo, a gente vai gravando, vai escolhendo o melhor aqui. Espero que agora esteja mais agradável. Estava muito escuro esse lado aqui, né? Eu achei, pelo menos. Minha mão fica cada vez mais vermelha nessa câmera. Minha mão é branquinha, pessoal. Aqui ela tá vermelhona, cheia de marca de tinta. Ó. Gravação de aula é assim mesmo. Falta agora o ponto R, né? Então vamos calcular aqui o R. Opa! O RC aqui, né? Então, fazendo o ΔX, vamos fazer R menos C. Fica 9 menos 3. Que é igual a 6. Então, o ΔX ao quadrado já vai ser 36. Seguramente vai dar mais que aquele 5 ali, né? E o ΔY fica 2 menos 1. 2 menos 1, que é igual a 1. Então, o ΔY ao quadrado vai ser igual a 1. Ok? Então, o nosso RC vai ser igual a raiz de 36 mais 1, que é a raiz de 37. Elevando-se ao quadrado, daria 37, que é maior que 25, né? Então, esse daqui com certeza é maior do que 5, de forma que esse ponto R ele é externo. Ok? Ele é um ponto que está fora da circunferência. Ok? Beleza? Vamos voltar aqui então. Esse é um método que utiliza essa distância, né? Então fica meio repetitivo você ficar calculando a distância toda hora, mas é um método efetivo. É um método que faz sentido pra gente, né? Só que a gente vai ver um outro método agora que vai dispensar esse cálculo da distância. Até porque a própria fórmula da circunferência ela já vem de uma distância, tá? A gente vai usar um método aqui que ele dispensa então a obtenção do centro do raio e consequentemente desse cálculo da distância, que é utilizando uma função auxiliar. Então, seja a equação na forma reduzida, seja ela na forma geral. O que nós fazemos é, nós passamos todos os termos para a esquerda, para deixar o segundo termo igual a zero, só que a gente vai igualar isso não a zero, a gente vai igualar isso a uma função de x e y, tá? Então a gente usa essa função auxiliar, e aí nós analisamos fazendo o quê? Pegamos o ponto, substituímos x e y pelas coordenadas do ponto e comparamos com o zero. Porque se essa função ela retornar um valor igual a zero, é porque o ponto pertence à circunferência, não é? Até porque essas expressões que estão ali à direita, no caso da circunferência, elas são exatamente igual a zero. Se por acaso a nossa função der um valor positivo, é porque o ponto é externo à circunferência, está fora dela. Se a função te retornar um valor negativo, é porque o ponto é interno, tá? Então basta fazer essa função auxiliar, substituir e comparar para ver o que acontece. Vou mostrar na prática isso, porque falando com esses termos todos aí,
pode ser que fique um pouco confuso ainda, né? Vamos lá então. Exemplo 15. Em relação à circunferência, x² mais y² menos 6x menos 2y mais 6 igual a 0, dê a posição dos pontos 2 e 1, 5 e 1 e 6 e 2. Então, ó, vou destacar primeiro aqui como é que fica a nossa função auxiliar, tá? A nossa função auxiliar, que vai ser uma função de x e y, vai ser exatamente esse termo todo que está na esquerda aqui, que está igualado a 0, né? Então vai ficar x² mais y² menos 6x menos 2y mais 6. Essa é a nossa função auxiliar. É a partir dela que a nossa análise vai ser feita. Então, ó, começando pelo ponto P, tá? Então a gente vai fazer, vou colocar até aqui, ó, vai ser o f de P. Ou seja, é o f de 2 e 1. Então, onde está x, você troca por 2. E onde está y, você bota por 1. Você troca por 1. Então, ó, aqui é x². Então vai ser 2² mais y² vai ficar 1² menos 6x é 6 vezes o 2 menos 2y 2 vezes o 1 mais 6. Aí você resolve essa conta aqui, ok? 2² é 4, 1² é 1, 6 vezes 2, 12, 2 vezes 1, 2, mais 6. 4 mais 1, 5, mais 6, 11. E aqui, ó, menos 12 com menos 2 é menos 14. Então, 11 menos 14 vai ser igual a menos 3. Pessoal, isso aqui é indiferente, tá? Essa ordem que você faz. Você pode fazer 4 mais 1, 5. Menos 12, menos 7. Menos 2, menos 9. Mais 6, menos 3. Essa ordem fica ao seu critério. Você pode somar os positivos, somar os negativos e juntar, ou vai fazendo na ordem que você bem entender. O importante é chegar no resultado igual a menos 3, tá? Então, se deu menos 3, é porque esse ponto, ele é o quê? Deu negativo, então esse P, ele é interno. Vou colocar completo aqui, né? Interno a lambda. Ok? Pela questão de ter dado negativo. Vou dividir aqui. Fazer agora o f de Q ali. Ou seja, vai ser o f de 5 e 1. Então, onde está x, bota 5. Onde está y, você bota 1. Então, x², 5 ao quadrado. Mais y² fica 1 ao quadrado. Menos 6x é menos 6 vezes 5. Menos 2y, menos 2 vezes 1. Mais o 6. 5 ao quadrado é 25. 1 ao quadrado é 1. Menos 6 vezes 5, menos 30. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 6. Somando os positivos. 25 com 1, 26. Mais 6, 32. Negativos. 30 com 2, menos 32. 32 menos 32. Isso é igual a 0. Ok? Como deu igual a 0, é porque esse ponto P, esse ponto Q, desculpa, ele pertence a lambda. Ok? Então ele é um ponto daquela circunferência. Por fim, vamos calcular a função aí para o ponto R, né? Então, f de R, nosso meu R, ele é ridículo às vezes.
vai ser o f de 6 e 2. Tudo leva a crer, né? D1 interno, D1 pertence, tudo leva a crer que vai dar um externo, né? Mas não é garantia. 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 6 vezes 6 menos 2 vezes 2 mais 6. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado é 4. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 2 é 4. Mais 6. Olha que beleza. 36 menos 36. 4 menos 4. Isso aqui deu 6. Mas deu um número positivo. Se deu positivo, é porque esse ponto R é externo a lambda. Ok? Beleza? Então esse é o nosso exemplo de número 15. Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse exemplo está na forma reduzida, mas a ideia é a mesma. Só tem um ponto lá. O ponto P, 3 e 2 em relação a essa circunferência. Então, partindo da nossa equação, a nossa função auxiliar, né? Vai ser f de x e y igual ao x menos 1 ao quadrado mais o y menos 1 ao quadrado, e tem que passar esse 4 como menos 4. Eu tenho que igualar o segundo termo a 0. Então essa é a nossa função auxiliar. Queremos calcular o f do P. Ou seja, o f de 3 e 2. Então onde está x você bota 3, onde está y você bota 2. Vai ficar como então, ó, x menos 1, 3 menos 1. Y menos 1, 2 menos 1. E aqui menos 4. 3 menos 1 é 2. 2 menos 1 é 1. E aqui vai ficar menos 4. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. E aqui menos 4. Esse 4 vai embora com menos 4. Sobra 1. Como deu um valor positivo, esse ponto P é externo àquela circunferência ali. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Essa parte de posição relativa de ponto e circunferência é a mais tranquila que tem entre as posições relativas. Vamos fazer aqui agora um exercício. Esse exercício para fechar a aula, tá? Essa aula vai ser mais curta que as outras. Esse exercício está no link da descrição, tá? É o exercício 38. Determine P de modo que o ponto A, 7, 9 seja exterior à circunferência x² mais y² menos 2x menos 2y menos P igual a 0. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é usar aquela função auxiliar, né? E substituir o ponto A e ver o que acontece. E aqui a gente tem uma diferença. Eu não quero saber qual que é a posição. Eu estou te afirmando que ela é exterior. Então nós já sabemos que a função tem que retornar o quê? Um valor positivo. Tá? E é justamente isso que a gente vai fazer, porque a partir dessa condição do valor ser positivo, é que nós vamos determinar o valor do P. Então, ó, é o seguinte, função auxiliar vai ser x² mais y² menos 2x menos 2y menos P. Essa é a função auxiliar, tá? Então é a partir dela que nós vamos calcular. Então, ó, calculando então o f de A, ou seja, o f de 7 e 9, nós vamos obter o seguinte, ó, 7 ao quadrado
mais 9 ao quadrado, menos 2 vezes 7, menos 2 vezes 9, menos o P. Ok? Isso aqui vai ser igual 7 ao quadrado é 49, 9 ao quadrado é 81, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 9, 18, e aí temos o menos P. Continuando aqui embaixo, então, o F de A ele vai ser igual 49 mais 81. Se eu estou bom de conta, isso aqui dá 130. Isso aqui está dando 14 com 18, é 32. Então concorda que está dando então 98? É 130 menos 32. Se eu tirar 30 dá 100, se eu tirar mais 2 dá 98. Então isso aqui vai ficar 98 menos P. Aí que entra a questão, ele quer que ela seja exterior, tá? Vou destacar isso aqui. Para que isso aqui seja exterior, nós devemos ter o quê? Deixa eu pegar outra caneta. Nós devemos ter que 98 menos P tem que ser maior que zero. Tem que ser positivo. Resolvendo isso, né? Passando menos P vai ficar P. Se eu quero escrever o contrário, eu tenho que inverter a desigualdade. Se está maior, vai ficar menor. O P tem que ser menor que 98. O P sendo menor que 98, esse nosso ponto aí vai ser exterior àquela circunferência, ok? Se ele for igual a 98, o ponto vai pertencer à circunferência. Se ele for maior que 98, aí o ponto é interior. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, por incrível que pareça, por hoje é isso. A aula não vai chegar a meia hora. É uma aula bem menor do que vinha acontecendo, mas o assunto ele não deixa de ser importante por conta disso. Tanto é que na nossa próxima aula nós faremos 2 questões do PISME que são relacionadas ao assunto dessa aula de hoje. Então, se você está vendo o vídeo assim que ele saiu, aguarda mais um pouquinho que vai sair o outro, mas muito provável que você já assistiu depois. A nossa próxima aula é justamente dessas questões, ok? Agradeço quem assistiu até agora. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe, porque conhecimento é sempre bom, é uma coisa boa de compartilhar. Aguardo vocês na próxima e valeu, pessoal!